Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 55.700 dólares hoje, se desvalorizando 3,27%. Nesse vídeo a gente vai dar um giro aqui por tudo o que você, investidor do mercado de criptomoedas, precisa saber para você ficar bem informado sobre o que está rolando no mercado hoje. A gente vai, nessa primeira parte do vídeo, começar com gráficos, depois a gente vai para fatos e dados que a gente precisa monitorar e que, de maneira direta ou indireta, impactam também o preço dos criptoativos. O Bitcoin está aqui, então, se desvalorizando hoje. O BTC está muito próximo de uma zona de resistência trazida por essas médias móveis lentas, tá vendo, investidores? A média de 20, de 50 e de 100, as três incursionadas para baixo aqui, né? O que revela um poder de resistência grande, né, para o avanço do preço do Bitcoin. A média de 100 está lá nos 61.900 dólares. Eu também tenho ficado de olho na média de 200 do BTC, que está lá em 63.900 dólares. Então, eu acredito que para a gente entrar num cenário mais interessante a nível de preço para o BTC, a gente precisa ver ele acima dessa linha rosa aqui, acima preferencialmente da região dos 65 mil dólares, né, investidores? 64 mil dólares para ele romper a média de 200 já seria bom, e 65 mil dólares para ele romper esse topo aqui, tá vendo? Esse topo que ele deixou aqui foi justamente nos 65k, então a gente monitora esses níveis. Nesse dia em que a gente vem tendo quedas para o mercado tradicional também, eu estou muito atento no que está rolando com o S&P, eu tenho colocado para vocês a minha cautela no mercado em função dos desdobramentos que a gente está vendo acontecer no mercado tradicional. Olha lá, o S&P já está com uma queda de 1,37%, Nasdaq em queda também, testando um nível de preço bem importante. Esse é um canal em que a gente fala de criptomoedas, aqui o foco é esse, mas a gente olha o mercado como um todo. Você achar que o mercado de criptomoedas faz parte de um mundinho paralelo, igual era em 2014, aí você vai acabar se enrolando no mercado, porque hoje as criptos fazem parte de um ambiente de investimento de ativos de risco, que absorvem do fluxo do capital global da mesma forma que esse capital migra para ativos como equities, commodities e outros, né? Eu também estou bastante cauteloso e tenho conversado sobre isso com os membros do Telegram em relação a essa desvalorização que está acontecendo nas commodities, né? Ao que parece, as commodities estão começando a precificar recessão, começando a precificar desaceleração e desaceleração econômica global. O barril Brent do petróleo já está aqui nos 69 dólares, né? O Thomson Reuters, que é um índice das commodities, também, olha só, testando aqui uma linha de tendência de alta, que se romper a gente pode ver então as commodities de fato descendo a ladeira aí, né? O mesmo está acontecendo com o minério de ferro, então é importante ficar ligado nesses desenvolvimentos, porque de um modo ou de outro isso acaba afetando o cripto, porque isso aqui reflete receios com recessão, né? Cenários de desaceleração econômica global que nesse momento estão sendo precificados pelas commodities. A gente fica ligado nisso porque, como a gente pode ver, afeta o BTC, e eu ia trazer, até fazer um apelo maior aqui na chamada para o vídeo, para algumas altcoins que estão apresentando um padrão bem legal, caso o Bitcoin atinja os 60 mil dólares, mas como a gente pode ver aqui, o BTC já se afastou um pouquinho mais dos 60k, essas altcoins são a Aave, tá? Que já tá lá na casa dos 145 dólares, olha que belezinha, cara, a gente falou desse token aqui, eu fui um dos poucos canais que ficou falando desse token quando ele tava 50 dólares, 70 dólares até outro dia aqui, olha só, 7 de julho ontem, ela já dobrou de valor, e se ela romper essa resistência dos 140 dólares aqui, é claro que esse seria o cenário em que o Bitcoin vai lá nos 60 mil dólares, se consolida e rompe os 65 mil dólares, 64, 65 mil dólares, aí poderia buscar aqui essa região dos 270 dólares, dobrar de valor de novo, praticamente dobrar de valor de novo. Tava aqui, ó, 70 dólares até outro dia e ninguém falava dela, né? Agora todo mundo vai começar a falar da Aave, viu, investidores? Todos os canais. Outra que tá em um padrão também interessante aqui, testando uma linha de tendência de baixa, é a Aurora, uma geminha aí, uma gemininha do ecossistema NEAR. Se de repente ela fizer o rompimento dessa linha de tendência de baixa, ela pode ganhar força para voltar a se projetar para cima em um movimento de recuperação, assim como a CKB, né, uma cripto small cap aí de um excelente potencial, que também está muito próxima de testar essa LTB, um cenário muito parecido aqui nessas altcoins, né? E a FET também, olha só, a FET já não é uma small cap, é uma mid cap, e que se de repente romper essa linha de tendência de baixa aqui e romper esse topo de $1,48, ela pode performar bem, investidores. FET, um dos maiores projetos de inteligência artificial, já disse e repito, esse é o cenário em que o Bitcoin ganha força. Se o Bitcoin cair, pode esquecer isso aqui, o cenário aqui
para a FED seria, então, na queda do Bitcoin, a formação possível de um novo topo descendente, né? Já que ela vem formando topos descendentes desde lá de março, tá? Então, um momento decisivo aqui para a FED, testando uma LTB, se de repente ela rompe, o cenário começa a ficar legal. Agora, se ela se projetar para baixo aqui com o enfraquecimento do BTC, isso aqui pode se configurar então em um novo topo descendente, assim como todas essas criptos que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Adoraria chegar aqui e trazer um cenário bem otimista, eu acho que esse momento vai chegar, né? Mas a gente precisa também ter cautela e não ser emocionado, porque emocionado no mercado perde dinheiro. Outra geminha que rompeu uma LTB com toda a autoridade aqui é a NTX, olha lá, ela fez uma alta de 13% anteontem, né? Ou ontem, 10 de setembro. 10 de setembro foi ontem, uma alta, rompendo a LTB, ela também pode entrar em um movimento de alta legal se o BTC ganhar força, assim como a Pendle também, está muito parecida com a FET, a Pendle, né, olha lá, testando aquela linha de tendência de baixa, se de repente ela rompe esses 3 dólares e 50, ela pode ganhar força para se projetar para cima. A SUI está num cenário já até mais avançado dentro desse processo aqui, a gente tem uma linha de tendência de baixa que foi rompida, certo? Ela foi lá, fez um topo lá em $1,20 e entrou num processo corretivo agora. Se de repente ela rompe essa resistência de $1 aqui, ela pode também ganhar força, tá? SUI ganhar força para se projetar a nível de preço mais acima e realizar movimentos de aceleração bem legais, mas repito mais uma vez, pela milésima vez, isso depende muito do movimento que o Bitcoin vai tomar, né? Que o Bitcoin, a dinâmica que o Bitcoin vai imprimir para o mercado, o BTC está lá preso naquela região de resistência dos 56 mil dólares, ele não conseguiu se consolidar acima daquela resistência que eu tinha mostrado para vocês, né, investidores? E aí ele segue, então, dando sequência nessa tendência secundária de baixa, certo? Tem muita gente falando desse gap, tem um gap... O pessoal me pergunta muito de gap, os gaps não são todos os gaps que são fechados, mas enfim, a gente tem um gap que foi deixado aqui entre 53.500 e 54.500 no BTC. O mercado tem um comportamento de fechar alguns gaps, mas nem todos. Vejam que eu tenho 2 gaps monitorados aqui que não foram fechados até hoje, ó, 20.300 dólares a 21.200. Vai fechar? Você acha que ele vai lá nos 20 mil para fechar esse gap? Tem um outro gap mais embaixo ainda, tá lá em 9 mil dólares. Tá? Acho que esse gap não foi fechado desde lá do ciclo passado. Tá vendo? Não são todos os gaps que são fechados. Então você ficar baseando a sua estratégia, vai voltar para fechar o gap, uma hora você acaba sendo deixado para trás. Precisa ficar atento. Ainda que na estatística, na maioria das vezes ele vai e fecha. Então a gente fica monitorando também essa hipótese aqui do fechamento desse gapzinho lá nos futuros da CME. Então, um giro pelos gráficos aqui, acho que um giro já interessante. Agora vamos partir para os dados, porque tem fatos e dados importantes para a gente repercutir nessa análise. E vamos nessa. Eu vou colocar aqui no modo apresentação e como vocês já devem saber, ontem a gente teve o primeiro debate presidencial que foi composto por Donald Trump e Kamala Harris, né, investidores. E depois desse debate, ao que tudo indica, a Kamala Harris ganhou força, né? Não assisti o debate, mas pelo que eu vi na repercussão aqui, parece que ela teve um bom desempenho, né? Então conseguiu discutir à altura com o Donald Trump as pautas que são de interesse lá dos americanos, fato que não vinha acontecendo com o Joe Biden em função da idade avançada dele. Kamala Harris mais nova, até uma bela moça aqui, uma bela senhora, eu acho, a Kamala Harris, com todo respeito, mas ela conseguiu mandar bem no debate e fez com que, então, essa probabilidade aqui que está sendo medida lá pela Polymarket de vitória ficasse praticamente igualada, né? Esse que foi um debate presidencial que teve a menor audiência na última janela de 20 anos lá, né? Então os americanos não deram tanta atenção assim a esse debate que aconteceu ontem, né? E a Alliance Bernstein está dizendo que caso o Donald Trump seja eleito em novembro, o Bitcoin vai atingir um patamar entre 80 e 90 mil dólares ainda em 2024, ao passo que se a Kamala Harris for eleita, o Bitcoin vai cair para um patamar entre 30 e 40 mil dólares, tá? Aí eu deixo aqui a minha opinião para vocês que a Alliance Bernstein militou aqui, né? Vamos falar a real. Vamos falar de uma maneira neutra, né, Bernstein? Bitcoin cair para 30 mil dólares só porque a Kamala Harris ganhou? Aí já tá viajando também, né? Eu não acredito nisso, tá, investidores? Eu acho que o Bitcoin vai sair vencedor no ciclo, seja com Kamala, seja com Trump, seja lá com quem for. Essa é a minha opinião. E Bitcoin a 30 mil dólares, 40 mil dólares só porque os democratas ganharam chega a ser tolice dizer isso, até porque, Bernstein, a última bull run que o Bitcoin entrou, que levou ele para um patamar de 69 mil dólares em 2021, eu não sei se você aí nos Estados Unidos sabe disso, mas eram os democratas que estavam no poder, tá? Que é o partido político que a Kamala Harris faz parte, ou seja,
O cenário não é esse cenário apocalíptico, e eu acho zoado ficarem levando esse tipo de food pro mercado, né? Militou aqui. Aqui mexeram muito com torcida política e aí não fica legal misturar mercado com torcida política. Hoje a gente teve um índice, importantes índices relacionados à inflação que foram divulgados lá na economia americana, né, investidores? E o IPC anual chegou a atingir aqui o menor patamar nessa última janela de um ano, né? Então os Estados Unidos vêm em franca trajetória descendente quando a gente fala de elevação nos preços, né? Ou quando a gente fala de precificação de produtos e serviços, né? Então, acho que os Estados Unidos estão muito próximos de um cenário em que eles, de fato, conseguiram a vitória contra a inflação, né? Quando a gente olha aqui o núcleo do CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, a gente também viu aqui esse índice atingindo os patamares mais baixos desde lá do primeiro trimestre de 2021, ou seja, a economia americana desinflacionando, né? E o mercado já se preparando aqui para um primeiro corte, um primeiro corte de juros que vai acontecer ao dólar americano daqui uma semana, hein, investidores? Olha como está chegando. 83% de probabilidade sendo medidas lá na Fed Rate Monitor Tool, tá? Que a gente vai ter então esse corte de 0,25 pontos. Quem está esperando um corte maior aí nesse momento está se frustrando, né? E alguns economistas na TV hoje pela manhã já dizendo que esses dados do CPI praticamente solidificam totalmente um corte de 25 pontos base, né? Então, isso que aconteceu basicamente nessa manhã em termos de dados econômicos. Nos ETFs de Bitcoin, investidores, nós tivemos aqui uma longa série de outflows que aconteceram, né? Vocês que têm acompanhado o mercado através do meu canal ou de outros canais, ou meu canal e outros canais, sabem que o mercado está dividido atualmente, né? A gente não tem um grande número assim de investidores que estão bullish com o curto prazo. E isso tem se refletido aí em vários indicadores, né? Olha só, os ETFs de Bitcoin lá da Bolsa Americana experimentaram uma longa sequência de outflows que foi interrompida no dia 9 de setembro, né? Então no dia 9 e no dia 10 a gente teve inflows, porém inflows, entradas de capital ainda muito tímidas, muito aquém daquilo que a gente chegou a experimentar durante esse ano de 2024, né? Olha só esse gráfico, que importante que eu estou trazendo para vocês. Só isso aqui vale o like, hein, investidores? Isso aqui já vale o like no vídeo. Esse é o preço médio que cada gestora dos ETFs de Bitcoin tem, considerando todas as compras que fizeram. Como a gente pode ver aqui, olha só como o preço do Bitcoin vem sendo defendido pelos preços médios deles, né? Olha só, a BlackRock tem... Engraçado, a BlackRock é quem mais compra, quem comprou os maiores valores e tem o maior preço médio, né? Olha só, 58 mil dólares é o preço médio das compras da BlackRock, 55 mil dólares é o preço médio das compras da Fidelity, 52 mil dólares é o preço médio das compras da ARK 21 Shares, né? A gente está falando das três maiores aqui e o preço médio geral, considerando todas as gestoras, está aqui em 56.800 dólares, né? Justamente na região em que o preço está orbitando ali nesses últimos dias. Então, como a gente pode ver, sim, os ETFs continuam sendo importantes nessa dinâmica de formação de preço do Bitcoin, já que, como a gente pode ver, essa região de preço médio deles, o mercado é dinâmico, tudo muda a cada dia. Por isso que a gente analisa o mercado todo dia aqui no canal. Tá? Eu não estou aqui hoje para reafirmar o que eu disse ontem. Eu estou aqui hoje para analisar o hoje e ver se alguma coisa mudou em relação a ontem. Se mudou, eu vou falar. Né? Vou mudar de opinião e tudo mais. Mas vejam que, até o momento, essa precificação média das compras dos ETFs está se provando impactante, relevante e importante para o preço do Bitcoin, porque são exatamente esses níveis que têm defendido o preço do Bitcoin nesses movimentos de downside, nessas quedas que a gente vem tendo nas últimas semanas, né? Então, a gente fica bastante atento em relação a isso e eu continuo achando que os ETFs são importantes aí para o Bitcoin a nível de preço para curto, médio e longo prazo, ainda que a gente tenha tido, em aspectos gerais, uma saída de capital, tá vendo aqui, ó? A gente viu um movimento descendente aqui, né? No total acumulativo de capital lá nos ETFs da Bolsa Americana. A gente também viu uma saída de capital bem importante quando a gente considera não só os ETFs, mas capital saindo do mercado cripto. A gente teve um capital total aqui que chegou nos patamares. Isso aqui não é exatamente bearish não, tá? Chegou nos patamares lá de novembro de 2022. Foi justamente quando o mercado estava formando fundo. Estariam, então, esses investidores que estão deixando o mercado certos
nessa oportunidade? Porque aqui eles se provaram errados, né? Saíram no melhor momento para você comprar Bitcoin. Saíram no fundo do Bitcoin, né? Investidores cometeram um erro grave, erraram rude, né? Dessa vez, eles estão certos ou estão errados? Como falei para vocês, o mercado está basicamente 50-50, né? Assim, em termos de investidores e instituições com sentimento bullish de alta e investidores e instituições com sentimento bearish de baixa, né? E muito desse sentimento bearish é trazido em função desse receio que há no momento com a tal da recessão, né? Olha só, esse indicador mostra pra gente um consenso de Trosten. Desculpem, eu não sei falar alemão, minha pronúncia em alemão é péssima, mas esse consenso aponta, nesse momento, 30% de probabilidade de recessão nos Estados Unidos e na Europa, tá? Então, não chega a ser assim uma probabilidade tão alta, mas já preocupa a parte do mercado, né? E a gente vê uma rotação de capital acontecendo no mercado americano, né? Olha só como as ações de tecnologia passaram a ter outflows de capital que geraram quedas, né? Ao passo que setores mais defensivos, como utilities, né? Passaram a ter altas, né? O capital passou a rotacionar aqui e o mercado procurando por setores que podem ter uma performance melhor em um momento de desaceleração econômica. Então, as empresas do setor de tech sofrendo um pouquinho, e como a gente sabe, Bitcoin e criptos acompanham esse setor, né? E um outro mercado que também atingiu um ponto bem bearish aqui de pessimismo, como já tinha adiantado no começo da análise, é o de commodities, né? Olha só, isso aqui mostra pra gente o saldo em posições de long no petróleo Brent, que atingiu mínimas históricas, mínimas que a gente não observa desde lá de 2011, né? Então, o mercado bearish, como há muito tempo não se via quando a gente fala de commodities. Isso aqui chama atenção, fique atento em relação a isso também, cara. Não fique só olhando criptozinha lá, a cripto revolucionária, a geminha. Você tem que acompanhar o mercado como um todo para você se dar bem, né? E esse gráfico mostra pra gente a relação do preço do Bitcoin com o M2 global. Essa linha azul aqui é o M2 global, representa basicamente a disponibilidade de dinheiro no mundo que está na crescente, que está em alta. O preço do Bitcoin não acompanhou esse movimento, investidores. Só que eu falo para vocês por experiência vivida, por dados, por registros históricos, que o Bitcoin em algum momento vai acompanhar esse movimento aqui, tá? Pode esperar, isso aqui vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde é o que vai acontecer. Esse estudo propõe que a gente vem tendo uma similaridade muito grande nos fractais observados no movimento de preço do Bitcoin no ano de 2019 e 20, né, entre março de 2019 e fevereiro de 2020, e o momento atual de preço do Bitcoin, tá vendo? Ó, a linha preta representa o momento atual, e basicamente quando a gente chegou nessa fase do ciclo, lá entre 2019 e 2020, foi quando a gente viu o Bitcoin entrando em um movimento de recuperação, né? Olha só, será que isso vai acontecer nesse ano também? Vocês sabem, o último trimestre do ano costuma ser bom para o Bitcoin. Ou seja, mesmo os ursos, eles não têm toda a convicção de que a gente vai ter um derretimento do mercado, né? Setembro é ruim, mas o último trimestre costuma ser bom. E aí, como é que vai ser esse ano? A gente vai ter que seguir em frente no mercado e analisando a cada dia para ver, de fato, qual vai ser a trajetória. Esse aqui mostra, basicamente, a rentabilidade que o Bitcoin teve nos ciclos depois dos halvings, né? E como a gente pode ver aqui, investidores, nós não temos rentabilidade depois do halving, do quarto halving. Porque o Bitcoin atingiu o topo do ciclo antes do halving. Depois do halving, o Bitcoin só teve quedas. E aí você acha que isso vai ficar assim? Você realmente acha que não haverá um ciclo de alta depois do halving? Você acha, então, que nós somos os azarados da vez? Negativo. Eu já não me considero azarado porque, com a graça de Deus, eu pude pegar esse aqui. Ó. Mas vou pegar mais um, brother. Vou pegar mais um movimento completo de halving. Isso aqui vai escalar na janela entre 2024 e 2025, independente do que aconteça no curto prazo. Vou deixar o convite para vocês que estão chegando no canal pela primeira vez se inscreverem e ativarem o sininho de notificações, se juntarem aos mais de 25.400 investidores que acompanham as nossas análises. A gente passou aqui dessa marca que há um ano atrás a gente estava bem distante, né? 25 mil investidores, há um ano atrás a gente estava em 8 mil, então o canal está crescendo em ritmo acelerado, faça parte. Conheça também o nosso relatório oficial do canal, o relatório Smart, que tem 25 criptomoedas que estão com uma assimetria absurda para essa fase do ciclo, e é nessa hora que você tem que
investir em bons ativos, ainda mais com todo esse risco que a gente está vivendo no mercado nessa fase. Não tem nada garantido também de que a Bull Run vai começar já agora em outubro ou novembro, enfim. Eu espero que aconteça, mas o risco existe e você minimiza o risco se posicionando no mercado com bons ativos, e é isso que você vai encontrar neste relatório, certo? Então, amanhã tem análise nova no canal, com um novo giro e tudo que a gente precisa saber do mercado para a gente ficar bem informado. Deixa o like se gostou do vídeo, inscreva-se para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.